chega, aleluia. Tinha uma mulher na Bíblia que sofreu esse culpa de sangue 12 anos. 12 anos sofrendo, mas um dia chegou o dia da cura. E hoje eu profetizo que é o dia da sua cura nessa noite. Você tem clamado, eu tenho visto. Deus, fale comigo, Deus. Deus, fale comigo. Não está dando mais, estou pensando em desistir. Hoje Deus me trouxe aqui para falar contigo, aleluia. Hoje Deus quer tratar com pessoas que estão machucadas, pessoas que estão feridas, que estão com o seu coração ferido, partido, que estão pensando em parar, porque não está aguentando mais. Eu sei que aqui dentro Deus trouxe pessoas arrastando para falar com elas, aleluia. Que tem olhado e não tem visto solução de lado nenhum. Tem visto o irmão do lado voar, sentindo a glória de Deus e ela está vazia, não vê Deus falar com ela há muito tempo. Mas aí nessa noite Deus está falando contigo. Você está com o coração quebrantado, que não está mais aguentando a prova, não está mais aguentando a situação. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus escolheu essa noite para abrir a janela do céu para a tua vida. Aleluia. Nessa noite Deus vai derramar um bálsamo tão grande sobre a sua vida, que você vai sair daqui de forma diferente. Aleluia. Deus Santo. Deus vai te Aleluia. guardar nesse momento. Está doendo, o coração está ferido. Você acordou hoje sem motivo para glorificar a Deus, porque não está aguentando mais. Mas ei, nós seguimos um Deus de possibilidades, um Deus que não calou a tua voz, um Deus, aleluia, que ainda não retirou as mãos para nos abençoar. Você segue esse Deus. Para encerrar, irmãos, a Bíblia conta a casa de um jovem chamado Mefibosete, um jovem que era o neto do rei Saul, filho de Jonatas, 5 anos de idade. O pai, o avô de Saul e o pai de Jonatas foi morto, rejeitado por Deus. A sua babá vai pregar Mefibosete para correr, para escapar. Deixa o menino cair, ele quebra os pés, fica aleijado, fica coxo. O menino que não tinha nada, aliás, perdão, o menino que tinha tudo em suas mãos, nasceu em berço de ouro. Agora ele encontra em situação de desgraça, uma situação, aleluia, além de ter perdido tudo, perdido pai, perdido avô, ele perdeu tudo que ele tinha, e ainda foi mandado para a terra do esquecimento, chamado Lodebar. Não sei se você está na terra do esquecimento. Quanto tempo você está na terra do esquecimento? Eu passei, irmão, 6 anos na terra do esquecimento. É triste, é doído, você chora, você clama e parece que o céu está de bronze. Eu passei 6 anos no deserto. Eu passei 6 anos no deserto. Israel passou quase 40 anos no deserto. Mas depois de passar o deserto, Deus se revela na sua vida e você alcança a vitória. Mefibosete passou em volta de 13 a 14 anos no deserto, sendo rejeitado, sofrendo afronta. Ela vai o menino, era rei, era filho de rei, tinha tudo, agora não tem nada. Ele dormia, aleluia, em berço de ouro, agora ele dorme no chão. Ele comia do bom e do melhor, mas agora ele anda rastejando porque é aleijado. Aleijado de ambos os pés, aleluia. Eu não sei a profundidade, eu não sei a dor que você está passando, mas como Mefibosete, um dia chega, um dia a provação acaba, um dia Deus olha para você e diz: chega. É hora de abençoar. Aleluia, Deus. E quando Deus resolve abençoar, não tem quem te segure. Não tem nada que o diabo possa fazer para tentar te parar. Eu tenho apenas 4 anos, irmão, que Deus falou assim: chegou a hora de te abençoar, meu servo. Nada te segura, aleluia. E 4 anos que Deus resolveu me abençoar, Deus já tem feito grandiosas obras em minha vida. E hoje Deus está me dizendo que Ele está estendendo as mãos e está dizendo que chega para você a sua provisão. Desce a palavra profética nessa noite. Deus está dizendo: se você tem palavra profética, levante a tua mão para receber. Deus está dizendo que a provação em tua vida está acabando. Mefibosete acordou, não tinha nada em sua casa. Acordou na desgraça, na pior. Pegou uma palavra, irmãos. Aleluia. Mas Deus estava preparando o melhor para ele.
você fez com o Jonas, Davi era rei, Davi não tinha que lembrar de nada, Davi não tinha obrigação de muito abençoar Mefibosete, mas ele lembrou do coração, porque Davi aqui está simbolizando muito bem o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e o nosso Deus que é rei, ele não se esquece das promessas que ele te fez, ele não se esquece do pacto que ele te fez. Mefibosete estava sem esperança, não tem mais esperança para mim, eu vou morrer nessa situação. Ele por um leve momento ele esqueceu do Deus de impossíveis, até que o rei Davi se lembra e chama Ziba assim: por acaso há alguém da casa de Jonas que eu possa abençoar? Há um menino aleijado de ambos os pés. Eu perguntei a Deus: Deus, por que ele diz que há um aleijado? É porque aleijado não tem valor, não tinha valor nenhum naquela época. Pessoa imperfeita não tinha valor nenhum naquela época. Às vezes nós também temos valor nenhum. Às vezes você está pensando, eu estou na igreja há tanto tempo, passo no menor. Às vezes você está pensando que você não tem valor nenhum para a igreja, os seus irmãos, o pastor, mas ei, tem um Deus lá em cima que tem que dar valor em você. Tem um Deus lá em cima que dá valor em você. Mefibosete levanta na pior. Davi, depois da conversa com Ziba, diz: vai lá buscar Mefibosete na minha casa. Eu já posso ver a carruagem do rei se arrumando. Eu já posso ver como Davi mandou arrumar a carruagem para estar buscando Mefibosete. Eu já posso ver Deus arrumando a sua carruagem e mandando do céu para a terra, cheia de bênção para derramar sobre a tua vida nessa noite. Então, Davi manda assim buscar Mefibosete. Mefibosete não entende nada, assim também como você não vai entender nada daqui a pouco. Então, quando ele chega e diz: Mefibosete, entra na carruagem, entra no mistério, aleluia, vamos até a presença do rei. O que é que Deus quer? Quer que você entre na presença dele nessa noite. Deus está querendo que você entre na presença dele nessa noite. E como é que eu entro na presença do Senhor, irmão? Abrindo a boca e adorando. Mefibosete entra e vai até Davi. E Davi diz: tu és tu, Mefibosete. Imagine agora Deus falando contigo. Deus vai usar quando eu falo Mefibosete. Imagine Deus falando o teu nome. Eu vejo Deus falando: és tu, Mefibosete. Sim, sou eu, Senhor. Que honra eu tenho de estar na tua presença. Mefibosete, a tua prova acabou. Chega de misérias. Você vai viver, aleluia, muito melhor, aleluia. Essa enfermidade na tua vida acabou, aleluia. Essa cisterna que te jogaram, eu estou te tirando hoje, aleluia. Essa prova que você tem passado, eu estou te resgatando, eu estou te dando a vitória. Aleluia. Davi disse para ele assim: até hoje você só foi tirado de comer, mas hoje eu restituo para você tudo que era do seu avô. Deus está dizendo: o Senhor está restituindo para você tudo que era seu, o diabo do Deus está restituindo, aleluia. E aí ele disse mais: Mefibosete, a partir de hoje você vai comer na minha mesa, aleluia. A partir de hoje nós vamos comer na mesa do rei, aleluia. Vamos comer do maná que Deus tem para nós. Chega de miséria em nossas vidas, chega de provação, nós vamos comer do maná na mesa do rei. Aleluia. Quantos creem nisso? Deus dá a glória. Não importa a situação que você veio até aqui nessa igreja, nessa noite. O que me interessa é o jeito que você vai sair. Você vai ser com a sua fé lá em cima. Você vai ser com a sua cura na mão. Mefibosete, aquele menino que não tinha nada até aquele dia. E de repente, Deus abriu a porta do céu para a vida dele. Porque o Deus que nós servimos é de repente. Como o hino que ainda mais gravou, muito bom por sinal. As coisas de Deus em nossa vida é de repente. Não importa o quanto que você tem clamado, mas não desiste, não vale. Porque com Deus é de repente. E eu já posso ver que as coisas vão acontecer nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé comigo nessa noite. Aleluia! Aleluia! Eu quero aqui nessa frente, irmãos. Se você crê, aquelas pessoas que estão machucadas, porque
não dizer um soldado ferido, as pessoas são machucadas, que tem pensado em desistir dos sonhos, que não está aguentando mais. Vem aqui, pode vir,